Glória a Deus. Aproveitando que nós estamos em pé, eu queria convidar você para fechar seus olhos por um instante. Você consegue fechar seus olhos e dizer glória a Deus, dizer aleluia, já que você quer imaginar como é os céus não se vê com os olhos carnais, o céu não se vê com os olhos desta terra. Se você quiser contemplar a glória de Deus, você sai dessa dimensão material e entra nas regiões celestiais. E você então vai começar a compreender o que significa a altura, a largura, a grandeza, a profundidade, a majestade daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que merece glória, aquele que merece aleluia, aquele a quem tributamos nossa adoração, aquele a quem viemos adorar, aquele a quem viemos servir, porque neste lugar se diz glória. A Bíblia diz que na casa de Deus, santos dizem glória, e quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem veio adorar adora, quem veio glorificar glorifica, quem veio exaltar exalta, quem veio dizer que o Senhor é bom diz que o Senhor é bom, quem veio dizer que o Senhor é majestoso diz que Ele é majestoso, e portanto na sua boca deve ter um glória gostoso para o Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito, glorioso, amoroso, poderoso, santo é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor, exaltado é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, remai, serei, marai, candaramai, serramai, decanda sobrai, ramai, decandarai, serei, marai, candarai, decandarai, serei, marai. Aleluia, 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 glória a Deus, tome assento, glória a Jesus. Irmãos, eu fico imaginando que se é bom, se é gostoso dar glória a Deus aqui, imagine quando você chegar ali. Aleluia. É tão glorioso, meus amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que temos promessas, que temos convicções. Nós não estamos apenas olhando para uma duplicata, nós não estamos olhando apenas para algo que está escrito no papel e diz, olha, no dia 10 de fevereiro, no dia 10 de abril ou no dia 10 de março, isso aqui você pode resgatar. Não, nós estamos olhando para algo que é muito maior. Nós estamos firmados na palavra do Senhor. E o próprio Jesus diz em Marcos, nós encontramos o texto onde nós vemos a parábola da figueira. O Senhor Jesus fala de algo glorioso, porque nós, meus amados irmãos, estamos aqui de passagem. O coral cantou, sou forasteiro aqui. Não foi isso? Sou forasteiro. Você sabe o que é forasteiro? Forasteiro é aquele que está andando. Ele não está se preocupando com o lugar onde ele vai parar. Ele está na estrada. Ele é peregrino. Por quê? Porque ele tem alvo mais longe para andar e por isso ele não para. Então você, crente, não pare diante de alguma dificuldade, de alguma luta que às vezes vem e você diz assim, eu não aguento mais, eu vou parar, está muito difícil, é luta daqui, é luta dali. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, Jesus, que tinha o seu alvo bem definido, ele foi até o fim. Jesus não deixou de cumprir a sua missão. Jesus não se entregou
antes da hora certa. Então, enquanto não chegar a hora final, não se entregue. Se você tiver que se entregar, entregue para Jesus. É a única pessoa para quem você tem que se entregar. Mas o texto diz: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Você pode dizer comigo: mas passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu não sei em quem você tem colocado algumas confianças que você busca, porque na verdade, meus amados, para duvidar não precisa muita coisa. Nós duvidamos com facilidade, nós duvidamos sem susto, não é? Mas deixe-me dizer para você que quando Jesus disse essas palavras, ele falava acerca, inclusive, daquilo que deveria acontecer até depois do arrebatamento da igreja. E eu quero também dizer para você nesta noite que para o arrebatamento da igreja não haverá sinais. Vou repetir: não haverá sinais para o arrebatamento da igreja. E aí você diz então: pastor, como é que eu faço? Faz o que você está fazendo nesta hora. Você vai glorificando, adorando, servindo, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Por quê? Porque enquanto você faz isso, você enche a sua alma. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia de Cristo. E aí você vai dizer assim: pastor, como é que eu faço isso diante de tantas lutas, diante de tanta dificuldade? Eu não consigo conservar nada. Mas se você continuar olhando só para Jesus, você vai conservar sim. Por quê? Porque Ele te prometeu. E Jesus disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Deixe-me dizer, crente, Deus não deixa de você. Deus não desgruda de você. Eu me recordo que quando nós vínhamos aqui para a igreja, nesta casa de oração, algum tempo atrás, eu e minhas irmãs, e elas só poderiam vir se eu viesse. Era a época da ditadura, mulher não andava sozinha, muito menos meninas, não é? Então, os meus pais diziam: olha, as meninas vão se o Beto for, não é? Era como eu era chamado, não é? Alguns irmãos sabem aí, não é? E aí elas agarravam no meu braço aqui, não é? As duas, e aonde eu ia, elas estavam juntas, não é? Por quê? Porque eu estou com meu irmão aqui, então nós podemos ir, e nós vamos assim. Assim que você deve andar, esperando Jesus, mas firmado um no outro, como igreja nós fizemos aqui. Por quê? Porque Jesus não nos deixa de cada um de nós. Então, se Jesus não nos deixa das nossas vidas, por que nós vamos olhar para trás? Por que nós vamos duvidar? Porque se Jesus falou que está conosco, Ele não mente em suas palavras. Então olhe para os céus. Por quê? Porque, meus amados irmãos, o arrebatamento da igreja está muito mais perto hoje do que quando aceitamos a fé. O arrebatamento da igreja está muito mais próximo de chegar do que quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. E é por isso que nós olhamos para o texto que diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os discípulos estavam olhando para Jesus quando Jesus foi assunto aos céus, e aí um anjo se apresenta e diz assim: ei, o que aconteceu com vocês? Por que vocês estão olhando para cima? E eu acredito que eles ficaram sem entender. Como assim? Não está vendo? Não está vendo que Jesus está sendo tirado de nós? E parece que um sentimento de tristeza começa a entrar no coração dos discípulos, mas aí o próprio texto nos deixa claro, dizendo assim: olha, este Jesus, aleluia, este Jesus que você está vendo, que Ele está subindo aos céus, Ele também há de vir, aleluia, para buscar a sua igreja. Então você que tem lutas, você que tem dificuldades, você que tem dificuldades de relacionamento às vezes,
Você às vezes que sofre decepções, saiba, tudo é por enquanto. Tudo é por enquanto. Você só sente decepções, lutas e dificuldades porque você está olhando para as pessoas. E as pessoas têm problemas. Não existe ser humano perfeito. Não existe ser humano que não erre. E todas as vezes que nós olhamos para alguém esperando a perfeição dessa pessoa, nós nos frustramos. Porque nós esperamos a perfeição das pessoas, mas nós também não somos perfeitos. Mas tem uma coisa, o escritor aos Hebreus diz bem assim: olhando firmemente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então, se você tem alguma tristeza, lance nos pés do Senhor Jesus, porque Ele prometeu nos consolar. No capítulo 14 de João, nós encontramos o texto que também fala desse momento glorioso que nós acabamos de cantar aqui, não é? Imagine como deve ser. Muito lindo o seu olhar. Você imagina de verdade ou você só canta? Como é? Porque os discípulos estavam assim, sem entender. Jesus subiria, pastor Cleiton, porque Jesus não mentiu para os seus discípulos. Jesus está encerrando o seu ministério terreno e os discípulos estavam com o coração aflito. Os discípulos estavam imaginando: e agora o que é que vai acontecer? O nosso mestre vai nos deixar e nós vamos sofrer. E aí eu imagino que Jesus, que é tão amoroso, chega aqui, pastor Manuel, para o senhor me ajudar. Eu imagino que Jesus abraça os seus discípulos, acolhe os seus discípulos e vem cá, fica comigo aqui, não se turbe o nosso coração. E não tem coisa mais gostosa do que afeto, não é? Jesus então nos pega no colo. Eu não posso pegar o pastor Manuel no colo porque ele é meio pesadinho, não é? Mas Jesus então, eu fico imaginando Jesus pegando os discípulos: vem cá, meu filho, vem cá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Obrigado. Eu imagino que os discípulos naquele momento não estavam entendendo, porque quando você olha para a Bíblia, você vê que os discípulos tiveram muita dificuldade de entender, de compreender o que é que Jesus falava. Mas Jesus deixou uma palavra, meus amados, que não mudaria. Qual é a palavra que você guarda no seu coração, que Jesus falou comigo e eu estou firmado nesta palavra? A palavra que Jesus falou comigo é que Ele está comigo. Diga assim, crente: Ele está comigo. Ele está comigo. Jesus prometeu isso: eis que eu estou convosco todos os dias. Isso não vai mudar, desde que você não saia da presença do Senhor. Ele promete estar com você, e às vezes você não pode andar, mas Ele carrega você no colo. Às vezes você fica olhando para aquelas pegadas, como diz o poeta, não é? O poeta, em certa medida, ele conta-nos que ele estava caminhando na estrada e quando chegou a uma determinada altura, alguém que estava caminhando com ele, não é? E quando chega a uma determinada altura, ele olha e não vê mais as pegadas, e aí ele se sente triste, ele diz: e agora? O que vai acontecer comigo? O Senhor me abandonou, e eu não tenho quem me acompanhe. E ele pensa estar sozinho. Mas aí o Senhor diz: não, aquelas pegadas não são suas, aquelas pegadas são minhas, porque quando você não podia caminhar, eu te carregava. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque o Senhor Jesus promete estar conosco. Ele não falha nas suas palavras. Às vezes você não consegue, mãe, controlar o seu filho, não é? Às vezes você não consegue fazer com que o seu filho te compreenda, mas deixe-me dizer uma coisa: o Senhor compreende e Ele sabe a tua necessidade e Ele está com você. Não deixe de fazer a sua parte.
Não deixe de cumprir o seu propósito. Não deixe de ensinar a palavra. Porque, meus amados, quando nós ensinamos a palavra, nós gozamos do poder da promessa de Deus. E o poder da promessa de Deus é que a sua palavra não falha. É que a sua palavra é fiel. É que a sua palavra, meus amados irmãos, vai se cumprir. Ah, pastor, mas está demorando. Não tem problema, fica tranquilo. Aprenda a confiar em Deus e no seu tempo. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Os discípulos imaginavam que alguma coisa aconteceria de extraordinário e que Jesus talvez nem precisasse morrer. Você sabe, meus amados, que o diabo tentou tirar Jesus da cruz por pelo menos 3 vezes ou 4. E quando chega lá na cruz, ele usa a boca do ladrão para dizer: se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz, salva a ti e a nós mesmos. Mas a palavra de Jesus é que ele tinha salvação para as mamães. A palavra da cruz é que ele tinha salvação para os papais. A palavra da cruz é que ele tinha salvação para a família. Então a palavra de Jesus não teria como ser quebrada. Ei, crente, deixe-me dizer uma coisa para você. Você talvez possa dizer assim: ah, pastor, mas tem tanta coisa que eu estou esperando que não está acontecendo. Pode dormir sossegado. Pode dormir sossegado. Jesus disse uma palavra para Pedro, e Pedro não entendeu na hora, pastor Silvano. Pedro, você hoje está aqui, mas quando fores velho, quando fores o quê? Quando fores velho, vão levar você, vão conduzir você. Alguém vai pegar na sua mãozinha. Vem, Pedro, vem, eu te ajudo. Não está conseguindo andar? Eu te ajudo. Está difícil? Eu te ajudo, Pedro. Não tem problema. Vamos, Pedro, senta aqui, Pedro. Eu carrego você. Pronto, Pedro. Ô, Pedro, não está confortável aí? Vem aqui, Pedro. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Vem cá. Eu te ajudo. Senta aqui, Pedro. Senta, Pedro. Está confortável agora? Aleluia. Pedro, sendo acariciado por Jesus, as palavras de Jesus. E sabe de uma coisa? Pedro e Tiago são presos. Mas como assim? Como é que fica a palavra de Jesus agora? Como fazer isso? E pior, Tiago é decapitado por ordem de Herodes. Tiago então está solo, ou seja, Pedro agora está solo, sozinho. Mas sabe o que Pedro fazia? Pedro arrancava os cabelos, Pedro ficou... Nada disso. A Bíblia diz que Pedro dormia profundamente. Aleluia, aleluia. Mas como a palavra de Jesus não vai ficar para trás, como a palavra de Jesus não quebra, como a palavra de Jesus não perde validade, como a palavra de Jesus é verdadeira, como a palavra de Jesus é para sempre. Jesus mandou um anjo lá. Aleluia, aleluia. Pedro dormia, pastor Ayrton. E daí? O anjo chegou lá. E o que faz o anjo? O que faz, pastor Abel? O anjo vai passar lá por ordem de Deus para te despertar. O anjo está passando para te despertar. Levanta, Pedro. Levanta. Oi? Levanta, rapaz. Pedro não estava entendendo.
Pedro estava imaginando que estava vivendo alguma coisa assim, que sobrenatural. Mas, meus amados irmãos, tem coisa que Deus faz que é realmente, no nosso modo de entender, sobrenatural. Porque é a palavra dele. A palavra de Deus é tudo sobrenatural. Só estarmos aqui é algo sobrenatural. Como assim? Você pode andar sozinho? Ô, meu querido, deixe-me dizer uma coisa para você. Vou só fazer um parênteses. Quando você vai a um hospital e você vê alguém ali enfermo, deitado numa cama, pastor Josué, e você diz assim: meu Deus, se ele pudesse, ele levantaria. Se ele pudesse, ele não estaria aí. Mas sabe de uma coisa? Sendo uma ação sobrenatural de Deus, até Lázaro, que está há 4 dias, pastor, mas o senhor está dizendo 4 dias? 4 dias. Lázaro estava na sepultura há 4 dias, mas por causa de uma palavra de Jesus. E Jesus também mostra algo interessante, né? Porque a palavra de Jesus não passa. Se ele falou, está falado. Se ele mandou, pode duvidar. E Lázaro então estava lá. Jesus já tinha até chorado por ele. Marta até já tinha dito: Senhor, Maria e Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh, meu irmão e minha irmã, quantas vezes a gente também fica assim, não é? A gente fica achando que a coisa está demorando, que a situação parece que saiu do controle, mas Deus não perde nada do seu controle, porque há uma palavra de Deus, e palavra de Deus é princípio. Aleluia. A palavra de Deus transforma as situações. A palavra de Deus muda a nossa história. A palavra de Deus faz coisas que nós não entendemos. Não há lugar por onde Jesus passe que permaneça do mesmo jeito. Não há. É por isso que nós observamos a palavra de Deus nos ensinando assim. Sabe por quê? Porque você está passando por lutas agora, mas Ele vai trocar o seu corpo machucado por um corpo glorioso. O Senhor vai trocar o seu sofrimento por um cântico de vitória. O Senhor vai colocar um cântico novo na sua boca, e você vai glorificar ao Senhor para sempre. Ah, nós não teremos essa luta que estamos vivendo aqui durante esse tempo chamado vida. Isso é só por um tempo. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados, nós estamos sendo ensinados muito breve. Pode ser até hoje que o Senhor então venha arrebatar a sua igreja, e nós deixaremos este mundo e subiremos para a glória celeste. Você não vai sentir dor nenhuma. Alguém perguntou: pastor, mas e na hora do arrebatamento a gente vai sentir dor? Você não vai sentir dor, porque você vai receber um corpo glorificado. Você vai receber um corpo que não sofre o efeito da dor. Você vai receber um corpo que não sofre o impacto do envelhecimento. Esses dias eu olhei uma foto e disse: mas olha só o que é que o tempo deixa a gente, não é? Deixa a gente mais interessante, não é? É ou não é, bonitona? Aleluia, não é? Mas meus amados irmãos, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Ele prometeu um lugar para você, e este lugar já está preparado. Você vai receber um lugar todo especial, um novo nome, um corpo glorioso, um corpo que não vai ficar triste, um corpo que não vai ficar decepcionado, um corpo que não vai sofrer mais coisa nenhuma. E aí você vai dizer: pastor, e eu que sou mãe, que sofro tanto? Você não vai sofrer mais, porque dos seus filhos o Senhor está cuidando. Aleluia. Por quê? Porque Ele restaura, Ele salva, Ele liberta. Ah, pastor, mas já faz tanto tempo. Não tem problema, o tempo é de Deus. Ele sabe cuidar independente do tempo. Deus é
aquele que cuida dos nossos filhos. A Bíblia diz que os filhos são flechas na mão do valente. Aleluia. Então saiba que há uma palavra: abençoe o seu filho. Você, mãe, não xingue, não amaldiçoe o seu filho. Não faça isso. Eu sei que você, mãe que ama, não faz. Mas abençoe o seu filho nesta noite. Onde ele estiver agora, você pode ficar sossegada, que a bênção de Deus alcança ele lá. Pastor, isso é verdade? Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Então não fique triste. Não. Deus está cuidando do seu filho. Deus está cuidando da sua filha. Todos eles têm a promessa de Deus. Então viva a promessa de Deus. Creia na palavra de Deus. Fique firme na palavra de Deus. Fique crendo nesta palavra, dizendo: se Deus falou, eu vou ver. E se eu não vir? Não tem problema, a semente está plantada, porque a semente é a palavra, e a palavra de Deus germina até nos campos mais difíceis. A palavra de Deus germina. Então, meus amados irmãos, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deixe-me dizer que na nossa cronologia os séculos ainda não se concluíram. Eu quero convidar você para ficar em pé agora. Eu quero convidar você a orar por alguém, um filho ou uma filha, que talvez esteja alongada, não importa. Pastor, já orei tantas vezes. A sua oração é depósito. Você pode dizer comigo: a sua oração é depósito. E eu posso mostrar para você que a Bíblia diz que Deus manda um anjo recolher as lágrimas que você chora. Então, quando você chora, não tem nenhum problema, não tem vergonha, elas não se perdem. As suas lágrimas não se perdem. O Senhor manda um anjo guardar essas lágrimas. Elas servirão de testemunhas para você. Aleluia. Elas contarão ao seu benefício. O Senhor contabiliza tudo. Nada se perde, porque nós estamos debaixo da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então guarde esta palavra. E não se esqueça dessa promessa: o Senhor está conosco. Sempre que você for fazer alguma coisa, também tenha essa convicção: não faça nada errado. Por quê? Porque aí você pode afastar o Senhor da tua presença, de você. Isaías 59, verso 2 diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Então, se entrou alguém aqui nesta noite com o seu coração aflito, o Senhor te diz: eu estou com você. Tem um hino que nós cantamos que coloca na condicional, mas não é condicional, é fato. Eu estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus e dos filhos sempre e de ti não cesso também. Você crê nisso? Não abandono meu amparo. Por quê? Por quê? Sou um Deus. Olha só, eu te amo. Lá na cruz o teu amor, e para sempre serei Senhor. Quando entrares na batalha, eu contigo lutarei. Quando sair os espinhos,
Quantas vezes? Ah, meu Deus do céu. Te abraço, eu te acolho. Receba o abraço do Espírito Santo nesta noite. Receba o abraço de Deus. Isso é a palavra de Deus. Só não é se, é quando. O profeta Isaías diz: quando entrares, ou quando passares pelas águas. O que significa dizer que às vezes a gente passa por águas profundas. Parece que elas vêm aqui já no queixo, não é? E parece que nós vamos logo sossobrar. Mas o Senhor segura nas nossas mãos, porque Ele diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Aleluia. Eu estou contigo. Eu quero perguntar se tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus. Deixar que Ele vá com você para casa. Deixar que Ele vá com você para ser o Senhor da sua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor hoje? Olha que noite maravilhosa, que você pode entregar ao Senhor e você poder dizer assim: foi no dia das mães, eu dei essa alegria a ela, no dia das mães, eu fiz isso. Tem alguém que quer fazer isso para o Senhor? Na verdade você está fazendo é para você, porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, você está dizendo: olha, eu preciso. É o melhor presente que você dá, entregando a sua vida ao Senhor. Onde está você que quer entregar a sua vida ao Senhor? Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que o arrebatamento da igreja virá. E a igreja de Vila Angélica não estará mais aqui. Os irmãos não estarão mais aqui, nenhum. Não estaremos mais aqui. Nós nos reuniremos lá na glória. Não faremos mais culto aqui. Quem quiser usar o templo pode ficar à vontade, mas nós não estaremos mais aqui. Então você que ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus, esta é a sua oportunidade. Faça isso. Declare-se ao Senhor, renda-se ao Senhor nesta noite, e Ele vai carregar, Ele vai abraçá-lo ou abraçá-la, porque é isso que Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus virá arrebatar a sua igreja. E deixe-me dizer uma verdade: só os crentes preparados é que irão. Ah, pastor, mas não vai ter um jeitinho na última hora? Não está escrito isso na Bíblia, eu não posso falar. No último momento, eu não sei aí. No último momento eu não sei. Eu só posso dizer agora, não é? A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. E se não houver ninguém, nós vamos finalizar. Mas eu não quero que você chegue a uma situação em que você diga assim: puxa, mas que notícia é essa? Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. É um povo muito humilde e aqui não. Quem era? Aquele povo era o povo de Deus. E aí você vai dizer: onde está aquele povo para o
de passagem, nós somos forasteiros, nós estamos viajando. E essa é a última vez que eu pergunto: tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer voltar para a casa do Pai? Você é um filho pródigo, alguém que se afastou e quer retornar? Hoje é o dia. Não? Vamos orar. Vamos orar. Eu quero fazer uma oração por todas as mamães. Ótimo. Depois dessa oração, depois da bênção apostólica, os avisos já foram dados. Tem um painel todo chique, iluminado lá atrás, que as mães podem fazer foto junto com seus filhos, com quem desejar, não é? Todos são convidados e fiquem à vontade. Mas você que é mãe, está aqui nesta noite, você que deseja ser, eu quero orar por você, porque a palavra de Deus se cumprirá. Isaías diz: a palavra de Deus se cumprirá, porque é a palavra de Deus. Então eu quero orar por você nesta hora, para que Deus atenda aquilo que o seu coração está aflito, aquilo que o seu coração está abatido. Mas Ele consola você, porque Ele é o Consolador. Ele é o Consolador. Amém? Soberano Deus, Pai de poder, oh meu Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu grande nome, eu creio, Senhor Deus, que Tu és o mesmo, que o Senhor Jesus não nega a favor algum a quem Te busca. Nesta noite, Senhor Deus, estamos todos aqui com o nosso coração, meu Deus, cheios de alegria, porque o Senhor nesta noite nos trouxe a lembrança do poder da Tua palavra. A palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor é ânimo. Então, Senhor Deus, que nós possamos, meu Deus, tomar posse desta palavra poderosa, viver esta palavra. Meu Deus, eu peço especificamente para as mamães, Senhor Deus, da graça, da ânimo, da força, da disposição, Senhor Deus, para fazer esta obra tão grande, que é ser gestora de projetos humanos. Senhor, que as mães que aqui estão continuem, Senhor Deus, fazendo gestão na vida dos seus filhos, investindo na vida dos seus filhos. Pai de glória, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão misericordioso, que nos permitiu estar aqui hoje. Senhor, não deixa que os filhos, Senhor, tenham um coração ingrato para as mães. Não deixa, meu Deus, que os filhos tenham um coração que rejeite suas mães, mas que os filhos possam amar as suas mães, que os filhos possam se dedicar às suas mães e também aos seus pais. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, que cada filho, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, reconhecer o trabalho tão penoso, muitas vezes, de uma mãe. Quebranta os corações, quebranta, porque Tu és aquele que pode fazer isso. Pai, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com aqueles que amam e aguardam o arrebatamento da igreja. Quem pode crer nisso diz: amém. Se Deus é por nós, eu e a minha casa, o Senhor é o meu pastor. Vão em paz em nome de Jesus.